aproveitar a presença do Dr. Amilcar das Neves, escritor, e o qual será também convidado meu no mês de março. E vou-lhe perguntar, quando ele escreve os seus livros, que interesse é que ele tem em transmitir aos seus leitores? Qual é a ideia que o Amilcar tem quando escreve? Eu acho que falo melhor sem microfone. É que aqui para nós o microfone é e o doutor deve ter falado muito bem, mas eu, com toda a franqueza, não consigo muito bem. Como é que eu escrevo os livros? Eu penso que eles já estão escritos. Porque, como sou um escritor do realismo, obviamente eu escrevo sobre a realidade dos homens. E essa realidade dos homens está, portanto, à nossa volta. A questão está na capacidade que nós temos ou não de observar essa mesma realidade. Ora, quando parto para um livro, parto sempre de uma observação de alguma coisa. Entretanto, neste período que eu fiz uma longa ausência, publiquei mais 3 romances, portanto, publiquei ultimamente o 7º romance, e os últimos 3, que são exatamente o Livro Negro do Ódio, O Amor e as Cinzas e a História de António Malazar. Todos estes romances, obviamente, são sobre questões sociais, questões do nosso tempo. O Livro Negro do Ódio é uma acusação. O Amor e as Cinzas é um livro um pouco menos duro, mas é um livro sobre a amizade e sobre o amor, mas também sobre as traições da vida. A História de António Malazar é um livro eminentemente político, na medida em que começa exatamente com o regicídio do rei Dom Carlos, a 1 de fevereiro de 1908, e termina com a morte de António Salazar, no livro António Malazar. Okay? É só uma questão de uma letra e posso garantir que não muda nada, fica tudo na mesma. Portanto, para um livro, a primeira coisa que se tem é uma ideia. Tem-se a ideia, avalia-se, por isso é que eu chamo aquilo que escrevo realismo sociológico, avalia-se a sociedade de vários ângulos e então, obviamente, a obra que vai nascendo, a história, que o meu amigo Carlos costuma ler com algum interesse, a história não é mais do que um veículo para eu dizer aquilo que penso relativamente à sociedade. Se quiserem, é um estudo sociológico, embora contado em forma de romance. Ok? Portanto, é isso que eu faço. Convém dizer que... Convém dizer que o Dr. Amilcar das Neves, para além de escritor, é também historiador, e isso ajuda realmente muito a maneira como ele escreve os livros. Eu já uma vez disse aqui e vou repetir: o livro dele, que se comece hoje, é para acabar dali a horas, porque estão tão bem escritos, a descrição de uma morte ou de um encontro amoroso é tão bem feito, tão bem escrito, que eu realmente, quando começo a ler o livro, eu nunca mais o vou ler. Eu já disse isto aqui uma vez e ele sabe que é assim. Eu compro os livros e rapidamente eu digo, não há mais. Portanto, é isso. Agora, em março é engraçado que ele vai trazer um poema, vai trazer um tema também, que eu julgo que vai ser muito interessante, que se vai chamar, afinal, Quem Somos Nós? É, portanto, ele que vai desenvolver depois em março essa tertúlia. Eu só peço ao Carlos 5 segundos para dizer o seguinte: provavelmente já todos repararam, mas de qualquer forma talvez eu possa sublinhar, porque isto bem vincado, é que o Carlos é um grande exagerado. Agora, voltando ao meu convidado, gostava de lhe perguntar, na função de autor ou escritor, qual é o lugar onde se sente melhor a escrever, em termos de concentração? Na sua casa ou no centro social? Os japoneses têm
esta coisa curiosa de chamar o sítio onde eles se sentem à vontade, se sentem protegidos, é o bar. E portanto eu diria que onde me sinto mais à vontade é no meu bar. E o meu bar não é arriscado, como é evidente. Podia não ser. Mas é normalmente é aí que encontro, quando as minhas filhas não estão em casa, é aí que eu encontro a paz para e a disponibilidade mental para escrever. E diga-me uma coisa, escreve com computador ou com pena? Infelizmente nunca escrevi com pena. Eu não comecei e tenho pena. Quando comecei a escrever foi com aquelas máquinas em que tinha que dar quase uma martelada nas teclas. E se tivesse que escolher, qual era a pena que escolhia? Pena de babão. Já sabia. Já sabia. Agora, em termos de jornalismo, nota-se que há uns tempos a esta parte o jornalismo de investigação está a desenvolver. Eu pergunto, na sua opinião, acha que realmente esta maneira de apresentar os casos mais, alguns são bastante graves, que acontecem na nossa sociedade, têm pernas para andar? Bom, sim, todos Projeto melhor. Exato. Isso é uma pergunta bastante interessante. O jornalismo de investigação é importante, na medida em que traz algo do dia, para o que nós, de outra forma, nunca seríamos conhecidos. Mas há aqui uma vertente perniciosa, porque nem todos os jornalistas, nem todos aqueles que investigam o assunto, dominam aquilo que estão a investigar. E isso faz com que muitas peças, mas são mesmo muitas peças jornalísticas, conhecem os domínios e que estão mal elaboradas por desconhecimento do autor, por desconhecimento factual e trocadas. E depois o leitor, sei lá, gosto muito de dar um exemplo do meu pai. Tudo aquilo que não vem no Correio da Manhã não aconteceu. É o jornal que eu e quando, seja o Correio da Manhã, seja o Expresso, seja da 5 ou TV ou RTP, se uma peça jornalística está troncada ou está mal elaborada, induzem as pessoas e depois lança a confusão. E há muitos assuntos na nossa atualidade social, política, cultural e desportiva que estão a ser maltratadas exatamente porque a forma como são dadas a conhecer não é a mais correta. Eu fiz esta pergunta do jornalismo de investigação porque há 2 ou 3 dias vi na TVI um jornalismo de investigação sobre falta de nome, os organismos. Não. Agora Os observatórios. Dezenas e dezenas de observatórios que existem e que a jornalista perguntou ou telefonava para lá e a própria central dos telefones dizia porque o observatório de não me lembro, não sei, não, desconheço. Agora imaginem bem o que é que está por trás daquilo, as dezenas as centenas de euros que são pagos àqueles funcionários. Exatamente. Agora gostava que comentasse a frase: a escrita é uma arma. Aliás, a pergunta: a escrita é uma arma. Acha que realmente a escrita é uma arma? Bom, eu ainda ontem fiz um programa com o Coronel Brandão Ferreira acerca dos alimentos. E o Coronel Brandão Ferreira é conhecido por ser um homem do politicamente incorreto. E portanto, se você não teria problema de dizer sim, senhora, a escrita é uma arma. Mas, para não ser assim tão digamos, direto, direi que a escrita é um instrumento poderoso para a obtenção de paz. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E, para terminar, gostava também de saber a sua opinião sobre o acordo ortográfico. Uma vez que, por exemplo, o FTA recusa adotar um novo acordo ortográfico depois de o Brasil ter adiado a decisão final para 2016.
e de Angola ter-se assumido contra o acordo ortográfico. E nós, portugueses, como é que ficamos? Sim ou não? Eu digo isto porque, por exemplo, vejo diariamente os autores dos artigos dizem este autor escreveu de acordo com o acordo ortográfico. E o outro diz este autor não utilizou o acordo ortográfico. Como é que ficamos? Sim ou não, realmente? Ou talvez sim? Bem, eu devo dizer que esse tema é um dos temas que eu quero abordar no programa Perspectivas também. Qual é a minha opinião sobre isso? É aquilo que diz. O Brasil colocou por mais 5 ou 6 anos. Daqui a 5 ou 6 anos vai voltar a colocar, porque não tem interesse nenhum em mexer isto. E Angola simplesmente não ratificou, portanto, não confirmou o acordo. E como o acordo para estar em vigor carece de uma unanimidade, não consigo entender esta teimosia em Portugal se impor uma forma de escrever que muita gente resiste a adotar. Eu direi que se se sem o acordo, eu dou bastante exemplo, com o acordo e ali assim. Mas acho que havia necessidade de parafrasear as declarações de um político recentemente. Qual é a pressa? Qual é a pressa? Não posso ficar indiferente a esta questão. Eu não posso ficar indiferente a esta questão. Isto é a mais falsa questão que alguma vez eu assisti. Sou um rapaz com 71 anos. É que o problema é este. Fala-se do acordo ortográfico, do novo acordo ortográfico de 2007. Andamos há 7 anos a pensar nisto também. Como se isto fosse a primeira vez que acontece. Há até uns idiotas que na internet costumam escrever o seguinte: nós queremos é a língua de Camões. E eu disse à minha mulher: temos um facsimile dos Lusíadas, faço favor, põe na net e pergunto a esses senhores se é este o português que eles falam ou escrevem. Ora bem, porque é que é uma falsa questão? Primeira coisa, houve montes de acordos ortográficos, até hoje nunca se perguntou a ninguém se estava de acordo ou não. Quando a Câmara Municipal põe um sinal a dizer que aqui é proibido estacionar, não vai perguntar às pessoas se estão de acordo com ele. Cabe ao Estado decidir estas questões. Não cabe aos cidadãos. Cabe ao uso da palavra, isso sim, com o tempo que devia ser. Eu digo, estou chateado. Chateado não era uma palavra na linguagem formal. Hoje não faz mal absolutamente nenhum que se utilize o termo na linguagem formal. Portanto, não há razões nenhumas para andarmos aqui todos a discutir, porque agora a moda é discutir tudo. Tudo. Até há um senhor, um imbecil, que diz que é poeta e que está no CCB e que chegou lá e mandou naquilo tudo como se estivesse na sua própria casa. Não está. Está numa instituição pública que deve gerir e não deve meter o nariz naquilo que não é chamado. Ora bom. Agora a questão é esta. Porque é que eu dizia ator? E toda a gente fica escandalizada por não se escrever actor. Porque há duas formas distintas de encarar a língua. Uma é da perspectiva etimológica, portanto, da raiz das palavras, de onde nasceram as palavras, do latim. Porque o latim tinha um C, nós ficámos com o C na escrita, mas não o dizíamos. Nós dizíamos ator, ação, facto. Esta então é a maior. Vem as pessoas. Então e agora vamos passar a dizer facto, como os brasileiros dizem terno, e nós vamos dizer facto? Não. Nós não vamos dizer assim. As pessoas tomam isto, tratam disto com uma tão grande ligeireza que naturalmente nem reparam que a palavra facto, o C não é mudo. Logo não cai, a questão não se põe. Não é? Ora bem, modernamente, o que está a ser feito nas línguas é que elas estão a ser abordadas da perspectiva fonética, da forma como se fala. Portanto, deve-se dizer o que está escrito. E há uns outros idiotas, e por causa disso separei-me do meu editor, que disse que a partir de certa altura não publicava mais livros em ortografia moderna. Eu devo ter sido o primeiro escritor que escreveu, que publicou com a nova ortografia. Porque publiquei um livro em 2008, já lá vão 4 anos, na nova ortografia. Todos os meus livros são na nova ortografia. Agora, a questão é esta. Diz assim esse tal editor. Dizia ele assim: não estamos aqui para falar brasileirês. Nós nunca devemos falar daquilo que não sabemos.
Quem tem de fazer mais alterações à língua não somos nós, são os brasileiros. Os brasileiros, e por isso agora pediram uma moratória ao acordo para poderem, enfim, explicar aos brasileiros como é que se escreve a nova ortografia quando eles nem sequer sabem escrever com a velha. Porque os brasileiros somos analfabetos, completamente analfabetos. Eu tenho uma amiga que tem uma empresa e nessa empresa está uma senhora que é licenciada. Escreveu-lhe um bilhete que tinha 4 palavras. 3 estavam ortograficamente erradas. Quer dizer, portanto, vamos falar de coisas. Não, a língua tem de se atualizar. E há uma coisa que nós nunca podemos esquecer. Nós não estamos enfildados ao Brasil. O que nós estamos a querer fazer é evitar que o brasileiro se imponha mundialmente e que o português morra neste retângulozinho esquecido da Europa. Porque se os meus amigos pegarem na internet e forem ver quando está em português na internet, é quase tudo vem do Brasil. Compram um eletrodoméstico, compram um automóvel, aquilo vem tudo traduzido por brasileiros, porque eu tenho um carro que ainda hoje não sei que coisas são aquelas que ele faz, mas está lá escrito, mas eu não entendo aquela língua. E como o doutor há bocado dizia, para publicar um livro em português no Brasil tem que fazer uma tradução, não é? Não, a tradução deve ser conceito aplicado sempre. Portanto, isto é uma falsa, para mim é uma falsa questão. Hoje a abordagem da língua é fonética. Estamos a tentar salvaguardar-nos, porque os brasileiros são quase 200 milhões e nós nunca passaremos de 10 milhões, porque isto está mal e há agora aí uma grande crise aqui pensada e está. Quanto à questão, e já agora não querendo abusar da vossa paciência, a questão se a palavra é uma arma. Ó meus amigos, a palavra é das armas mais terríveis que existem. Exemplo, para não ficarmos com as teorias, exemplo, o indivíduo na Palestina mete à cinta um cinto de explosivos, faz-se explodir no meio das pessoas no mercado. Vêm as notícias e pegam nas palavras também. E começam a fazer terrorismo verbal. Mas o primeiro terrorismo foi feito pela palavra. Antes do cinto das bombas, o que é que houve? A palavra. A palavra. A lavagem ao cérebro. A mentalização. Os rios do paraíso são de leite e de mel e as virgens são às nuvens. E quanto mais depressa morreres, melhor para ti. E os pais orgulham-se por ver a fotografia dos seus filhos em cartazes, porque são mártires da religião. Portanto, a palavra é uma arma das mais terríveis. É a palavra que nos esclarece, mas também é a palavra que nos engana. É a palavra que nos alegra, mas é também a palavra que nos aterroriza. E se tiverem dúvidas, logo quando clicarem no botãozinho do televisor, às 8 horas para ouvir a notícia, vão ver se isto é ou não é assim. Desculpem lá. O papel de escritor foi agora muito bem defendido e creio que todos concordam que realmente a palavra é uma arma, ainda bem. Vou terminar por agradecer ao Dr. Oliveira Dias o facto de ter estado aqui connosco e, habitualmente, vou-lhe oferecer o certificado para ele juntar ao seu currículo. Muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado pela sua presença. Agora vamos dar então início à nossa poesia. Hoje sou eu poeta.